Bom, o tema da mensagem é esse que eu queria falar com os irmãos esta manhã. O que é a vida? E, na verdade, esse tema, o que é a vida, não surgiu do nada. Eu tenho um pequeno argumentador e perguntador em casa. Eu não sei se você foi uma criança assim, que perguntava bastante. Eu fui, e por questões genéticas ou por culturais, o meu filho também é um pequeno, grande argumentador. E ele pergunta sobre tudo. Até que um dia, Natan olha para mim e fala o seguinte: pai, você já estudou filosofia? Eu achei estranho, né? Um menino de 7 para 8 anos perguntando se eu já estudei filosofia. Eu falei, eu já estudei filosofia. Ele, e você sabe me responder o que é a vida? Fiz. Eu não respondi, obviamente, eu tentei enrolar de alguma forma e despistei a pergunta. Porque, de fato, a pergunta, o que é a vida, ela não é simples de se responder. Então eu fui buscar alguma ajuda com alguns filósofos, mas aí eu trouxe os filósofos contemporâneos que nós conhecemos aqui do nosso país. Então, por exemplo, tem um programa, não sei se você já viu, mas da TV Cultura, que antes se chamava Provocações, e aí é o finado Antônio Abunjanra, que apresentava esse programa, e agora se chama Provoca, quem apresenta é o Marcelo Tais. E sempre no final do programa, eles perguntam, na verdade o Marcelo Tais pergunta hoje, o que é a vida. E por incrível que pareça, não é apenas eu que tenho dificuldade em responder essa pergunta. Eu não sei se você já parou algum momento para tentar responder para você mesmo o que é que significa a vida. E eu vi que os filósofos, aqueles que se empenham em estudar o sentido da vida, demoravam muito para responder a respeito. Às vezes trazendo as respostas mais metafísicas, mais transcendentes, que não são fáceis de se explicar. Por exemplo, o Felipe Pondé, ele fala o seguinte: a vida é um acidente da matéria. Aí eu coloquei entre parênteses, já que ele é um ateu, né? Ele se declara ateu, se não existe Deus nenhum. Então a consciência é uma tentativa de resolver esse acidente. E a vida é ficarmos o tempo inteiro buscando o significado para enfrentar a possibilidade de que seja um acidente da matéria. Imagina eu explicar isso para o Natan. Natan, a vida é isso aqui, um acidente da matéria, e a vida é isso. Eu tenho dificuldade de entender isso aqui. Imagina uma criança. E eu fui buscar mais. O Cortella, ele falou o seguinte quando foi perguntado o que era a vida. A vida é um mistério, que não conheço a origem, não sei qual é o término, mas sei que faço parte dela, e fui por ela brindado ou premiado. É um mistério que fui brindado, que eu reverencio e que sou grato. E aí o Clóvis de Barros Filho, ele respondeu, numa dessas entrevistas, assim, respostas das mais impossíveis de entender. E depois de um tempo, em outro podcast, ele foi convidado, ele falou, rapaz, eu devia ter respondido isso aqui, eu não sei. Mas a vida, ela é para ser vivida, ela não é para ser definida. E aí, eu e ele chegamos a um acordo. A vida, ela não é para ser definida, mas sim para ser vivida. Não importa a definição que você tem da vida, porque eu posso discordar dela e você pode discordar da minha. Mas o fato é que nós vivemos essa vida. É por isso que eu fico, assim como o poeta, com a pureza das respostas da criança, que a vida, ela é bonita e é bonita. E para dizer que a vida, ela é bonita, nós precisamos vivê-la. Só é possível dizer que a vida é bonita se vivermos essa vida. É por isso que eu vi a possibilidade de falar sobre o que significa a vida através do Evangelho de João. Porque sim, o quarto evangelho, o Evangelho de João, ele é um pouco diferente dos demais. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso, mas os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma linguagem, digamos, parecida. Por isso são chamados de sinóticos, sob a mesma perspectiva, sob o mesmo olhar.
Mas João, ele tem uma perspectiva diferente. Então, correndo o risco de ser bem simplista, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam muito a respeito do reino de Deus, da instauração do reino de Deus. É isso que Jesus fala. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus, ele está próximo. Ele já chegou. Mas João, ele fala muito sobre a vida. Ele fala tanto sobre a vida que ele abre e fecha o seu evangelho falando sobre isso, sobre a vida. Lá em João, no capítulo 1, versículo 4, o evangelista diz que nele, em Jesus, no verbo que se fez carne, estava a vida. E esta era a luz dos homens. E encerrando o seu evangelho, João, ele tem 2 finais, o capítulo 20 e o capítulo 21. No capítulo 20, João fala, Jesus, ele realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes, os sinais que Jesus realizou, que foram registrados no evangelho, eles foram escritos para que vocês, nós, creiamos que Jesus Cristo, ele é o Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo em Jesus como Cristo, o Filho de Deus, tenhamos vida em seu nome. Por isso que João vai falar sobre vida. E no texto que acabamos de ler, Jesus, ele estava se deslocando daquilo que nós conhecemos como a como uma multiplicação dos pães e peixes. Jesus, ele multiplica pães e peixes para uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que tinham ido à sua busca porque ouviram falar desses sinais miraculosos, milagrosos que Jesus fazia por onde passava. E eles vão então a Jesus, começam a ouvir sobre Jesus, Jesus fala sobre o reino de Deus. Mas é chegada a noite, à tarde, à noite, eles não têm o que comer, e aí Jesus opera esse milagre, a multiplicação de pães e peixes, através de 5 pães e 2 peixes. Então as multidões ficam maravilhadas com esses sinais que Jesus faz, e querem levar Jesus para se transformar, se tornar o rei deles à força. Jesus então se retira, vai para o monte, vai orar para não passar por essa situação. E os discípulos voltam, atravessam agora o mar da Galileia. O evangelho vai dizer o mar de Tiberíades. Jesus volta, os discípulos voltam para outra margem. Jesus fica só. Então, quando Jesus ele resolve ir ao encontro dos seus discípulos, ao invés de pegar um simples barco, como eu ou você faríamos, Jesus ele faz algo simples, ele sai andando sobre as águas. Os discípulos veem Jesus, Jesus fala, não tenham medo, eu não sou um fantasma, eu sou Jesus. E aí Jesus se encontra com seus discípulos. E a multidão que viu Jesus multiplicar os pães, somada a outra multidão que ouviu Jesus fazer todos esses sinais miraculosos, a multidão vai atrás de Jesus. E querem ver mais de Jesus, mais sinais de Jesus. É por isso que Jesus fala nesse texto, eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, jamais terá fome, jamais terá sede e terá a vida eterna. Dentro desse texto de João, que a gente acabou de ler, eu queria falar com vocês então, já que eu não tenho uma capacidade de dizer o que é a vida, eu quero dizer o que a vida não é, e eu quero falar 2 verdades a respeito do que é viver. 2 nãos e 2 verdades. O primeiro é que a vida não se resume às nossas necessidades. A vida, a minha vida e a sua vida, ela não se resume às nossas necessidades. E coloque aqui, substitua a palavra necessidades por qualquer outra palavra que você tenha mais essa dificuldade de se desvencilhar quando vai se definir. O seu trabalho, o seu dinheiro, o prazer, os amores, a nossa saúde. A nossa vida, ela não se resume a isso. Nós não devemos nos definir por aquilo que fazemos,
por aquilo que temos, a nossa vida não se baseia nisso. E Jesus Cristo, ele vai deixar isso claro nesse capítulo 6, quando a multidão vai se encontrar com ele e pergunta: Jesus, quando foi que você chegou aqui? Nós queremos ouvir mais de você. Jesus olha para eles e fala o seguinte: vocês estão aqui por um motivo errado. Vocês não estão aqui pelo que eu sou, mas vocês estão aqui por aquilo que eu posso fazer. Vocês não estão buscando o que eu posso dar para você no sentido da vida, de existência, mas aquilo que eu posso dar para você satisfazer as suas necessidades. É por isso que no capítulo 6, só que no versículo 27, Jesus fala o seguinte: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Não trabalhem por essa comida. E aqui Jesus, é bom que fique claro, Jesus não está dizendo que trabalhar é errado. Não. Jesus não está dizendo que não devemos correr atrás disso, que não devemos pensar, nos esforçar para isso. Mas o que Jesus ele quer deixar claro para aquela multidão e para nós aqui hoje é que a nossa motivação, é que a nossa vida, ela não se resume àquilo que fazemos ou àquilo que ganhamos. Se você é empregado, se você é desempregado, a sua vida não é resumida nisso. Quando Deus nos olha do céu e nos chama para perto dele, ele não está preocupado com o saldo da nossa conta bancária. Ele não está preocupado com o status social que nós temos. Ele não está preocupado, inclusive, com o nosso senso de satisfação, por assim dizer, nos prazeres mundanos, nos prazeres que nós temos em ter um bom emprego, em ter uma boa casa. Ele está chamando a gente para perto dele, porque ele quer mostrar que a vida que ele tem, ela é muito, muito, muito maior do que as nossas necessidades. Jesus ele fala: não se preocupem com isso, vocês não são definidos por isso. E como é difícil a gente não se definir por isso. A prova é tão certa, concreta sobre isso, porque se alguém perguntar para você: quem é você? Talvez a primeira característica que você fale, o que eu fale é: eu sou o Jonathan, eu sou engenheiro, eu sou pastor, eu sou... Então a gente começa a colocar dentro daquilo que nós somos as nossas atribuições, aquilo que fazemos, o nosso status. E Jesus ele fala o seguinte: tudo isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é aquilo que você tem comigo, aquilo que você tem de relacionamento com Deus. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, Jesus ele vai dizer outra verdade a respeito disso. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Ainda no Sermão do Monte, nos versículos 19 e 20, Jesus vai dizer o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Jesus ele está trazendo para as nossas vidas uma mudança de olhar, uma mudança de perspectiva, onde a primeira coisa que devemos buscar é o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas, por isso, se tornam acessórias. Por isso que a minha vida, a sua vida, ela não se resume, não se limita
as nossas necessidades. Mas a segunda coisa que a vida não é que a vida não é extraordinária. A vida não é extraordinária. E aqui eu não quero dizer que ela não é magnífica, não é linda, não é bela, não é bonita, como o poeta fala. Eu quero dizer que por extraordinário é a definição exata do que significa extraordinário. A nossa vida, ela é marcada das coisas comuns do dia a dia, onde Deus se revela na maior simplicidade de um cantar de pássaros, de um levantar vivo, respirando, de olhar para o seu amado, para a sua amada e receber um eu te amo, de ter um abraço de um filho, de uma filha, de ter um emprego, olha, de agradecer a Deus por você estar sendo útil aqui. A vida, ela é desenvolvida na simplicidade das coisas ordinárias. A vida, ela não é extraordinária. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem uma ideia de que Deus, sobretudo no Antigo Testamento, ele se revelava de forma contínua. Deus, ele vai se revelar o tempo todo. Mas quando você lê, por exemplo, a história de Abraão, Deus falava com Abraão a cada 10, 15, 20 anos. E Abraão seguia a sua vida ordinária na certeza de que aquele Deus era um Deus que guiava ele por onde quer que ele fosse. Quando Jesus, ele quer me ensinar e quer lhe ensinar que a nossa vida, ela é mais importante do que o que devemos comer, o que devemos vestir, ele não faz um anjo descer e mostrar uma mensagem maravilhosa. Ele fala: olhe para os pássaros, eles não semeiam, não plantam, não colhem, mas o Pai, o nosso Pai do céu, os mantém vivos. Olhem para os lírios do campo, eles hoje existem, amanhã não, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão lindamente quanto eles. Jesus, ele mostra a beleza do simples. E é por isso que quando Jesus recebe aquela multidão, depois de eles enxergarem todo aquele grande milagre, imagina só, 5 pães, 2 peixes, multiplicados para 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas, porque 5.000 eram só homens. Ele recebe aquela multidão, e as pessoas começam a perguntar sobre Jesus, querendo saber quando Jesus ia operar outros milagres. Aí Jesus responde para eles no versículo 29 do capítulo 6, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. E aí a multidão pergunta para Jesus, então perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? O que farás? Ele vai continuar no texto e vai dizer o seguinte: os nossos pais no deserto, eles viram o pão descer do céu. E você, o que é que você vai fazer? Jesus olha para eles e fala assim: eu sou o pão que desceu do céu. E ele fala isso para aquela multidão, e no final Jesus fala: mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. A multidão queria que Jesus mostrasse um sinal miraculoso. Jesus, ele está falando o seguinte: aquilo que eu fiz, o sinal miraculoso que eu operei, foi apenas um meio de mostrar a glória de Deus para vocês. Mas a vontade, a obra de Deus, ela está muito além do extraordinário. A obra de Deus, a vontade de Deus é que vocês me vejam e vendo, creiam em mim. Vê e crê. E o próprio Evangelho de João vai falar isso, que os sinais que Jesus mostrou, eles são sinais que apontam para o fim, mas eles não são o fim em si mesmo. Por isso que no versículo 31 do capítulo 20, João fala: estes, os sinais miraculosos, eles foram escritos para que vocês creiam. Eles não foram descritos aqui para que vocês creiam nos milagres como um fim em si mesmo, mas que vocês creiam que Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus.
E após essa certeza de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, vocês tenham vida pelo nome de Jesus. A vida, ela não é extraordinária. Se eu e você, se a gente for viver a vida, buscando sempre algo miraculoso acontecer no nosso meio, esperando que Deus ele fale de uma forma estrondosa para buscarmos a sua vontade, para realizarmos a sua obra, para nos envolvermos no serviço, eu vou dizer a você, meu irmão e minha irmã, estaremos perdendo tempo, porque Jesus ele está dizendo: vejam e creiam. Não espere sinais miraculosos o tempo todo, porque o extraordinário, o nome já diz, é algo excepcional. E Jesus se revela para nós todos os dias, em todos os momentos. Mas eu falei que são duas coisas que a vida não é. Mas eu quero falar sobre duas verdades a respeito da vida nesse texto que acabamos de ler. A primeira verdade é que a vida, ela precisa ser vivida por meio do relacionamento. A nossa vida, ela precisa ser vivida através desse relacionamento. E o relacionamento com Jesus Cristo. Um relacionamento vivo com Jesus. Jesus, ele poderia ensinar de várias formas. Deus, ele poderia se revelar de várias maneiras. Mas o escritor aos Hebreus fala que Deus, ele, no passado, se revelou de várias formas, pelos profetas. Mas nos últimos dias, ele se revelou pelo Filho, Jesus Cristo. E a revelação de Deus em Jesus Cristo, que como Paulo fala lá em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. E Hebreus fala que ele é a exata expressão do ser de Deus. Esse Jesus, ele nos ensina através da sua vida, mas através dos relacionamentos que ele fez ao longo do seu ministério e dos relacionamentos que nós mantemos com ele aqui. Nós somos chamados para vivermos esse relacionamento com Deus, através da pessoa de Jesus. Tanto é que hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor foi um momento de repartir o pão com os seus amigos, relacionamento. O chamado de Jesus para mim e para você é que a nossa vida, ela precisa ser vivida através desse relacionamento, e o relacionamento com Ele, com Jesus. Por isso que no versículo 57, Jesus fala: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. E a imagem que me vem aqui à mente sobre se alimentar de Jesus, viver por meio dele, é a imagem de uma mãe com um bebê na barriga. Aquele bebê na barriga da mãe só vive por conta de quem? Da mãe. É a mãe que mantém vivo aquele bebê. É a mãe que mantém viva aquela pequena vida ainda em formação. E assim somos nós em Jesus. Nós somos mantidos vivos porque estamos ligados a Ele. Nós estamos ligados em Jesus. Isso porque Jesus, ele não é apenas o doador da vida, mas Ele é a própria vida. Jesus, ele não é apenas o doador da vida, mas Ele é a vida. É isso que ele fala no capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que Paulo fala lá em Atos, no capítulo 17, nele, em Jesus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Jesus, ele apenas não nos doa a vida, mas ele é a própria vida. E João, ele vai além
E ele traz outra imagem para nós, a imagem da videira. Lá no capítulo 15, no versículo 5, Jesus fala no Evangelho de João: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A vida, a minha vida, a sua vida, ela é um relacionamento. E um relacionamento com Deus não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é, o autor e sustentador das nossas vidas. E hoje, como eu falei, é um momento propício para pensarmos a respeito desse relacionamento através da ceia do Senhor. Esse texto, ele traz para nós uma linguagem da ceia, a linguagem da Eucaristia, da ceia do Senhor. Lá no versículo 53, Jesus diz: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu não sei quantos sabem disso, mas essa expressão de Jesus, esse mandamento de Jesus de comer da sua carne, beber do sangue, foi inclusive o motivo de difamação ali no 2º século da era cristã. Os perseguidores da igreja atribuíram esse dito de Jesus, acusando-os de canibalismo. Então, se a perseguição já existia, agora foi acentuada, porque, para eles, essa nova religião estava instigando os seus adeptos a comer carne humana e beber sangue. Mas, certamente, Jesus não quis falar sobre isso. E talvez a história bíblica que mais nos retrata, nos traduz essa metáfora que Jesus quis falar, se encontra lá no livro de Samuel, no 2º livro de Samuel, no capítulo 23. Ali o escritor está relatando acerca do que Davi fez como rei, ou ainda antes de ser rei. Em uma determinada ocasião, Davi estava dentro da caverna de Adulão, e a cidade dele, Belém, tinha sido invadida pelos filisteus. E lá na caverna, Davi e os seus valentes, ele expressou a seguinte frase. Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, esses três aqui são os valentes de Davi, eles atravessaram o acampamento filisteu e tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. A ideia de Davi aqui é o seguinte: alguém colocou a sua vida em perigo para trazer uma água para mim que ele poderia ter morrido, e essa água, se eu beber, eu estou bebendo do sangue deles. E o que Jesus está falando é o seguinte: vocês vão comer da minha carne, vocês vão beber do meu sangue, porque todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome para lembrar a minha morte, para anunciar a minha morte, vocês estão comendo algo, fazendo uma refeição comunitária, celebrando, mas essa celebração ela só é possível porque um dia eu doei, eu me sacrifiquei e dei a minha carne e o meu sangue por vocês. É como se a gente estivesse tomando um café da manhã, e eu não sei se você tem lembranças vivas na memória do seu pai e sua mãe saindo para trabalhar. Eu tenho. Meu pai sempre saiu muito cedo de casa, minha mãe também. Eles sempre trabalharam. As lembranças é que a minha mãe sempre trabalhou. E saindo eles para trabalhar logo cedo, e voltando para casa depois, e no final do mês trazendo o seu salário e comprando as comidas
É como se um pão que ele comprasse, eu estivesse comendo e falasse assim: eu estou comendo do suor do rosto do meu pai e da minha mãe. Ou em outra palavra, eu estou comendo o suor, o trabalho duro dos meus pais. Porque para eu ter aquele alimento, o meu pai e a minha mãe precisou trabalhar para que eu pudesse comer. Jesus está falando, para vocês poderem estar aqui, reunidos em meu nome, celebrando a ceia, para isso poder acontecer, eu precisei morrer por você. A cruz precisou existir para que a gente tenha vida. A cruz precisou existir, o sangue precisou ser derramado, a carne precisou ser partida, triturada, moída, para que a gente tenha vida. Por isso que a gente, ao redor da mesa do Senhor, quando celebra a ceia, precisa ter em mente em nossos corações que essa celebração é uma celebração que celebra, como Paulo fala em 1 Coríntios, a morte do nosso Senhor. Porque se podemos ter vida hoje, só podemos ter pelo sacrifício de Jesus. A segunda verdade que eu queria falar com os irmãos é que essa vida que Jesus nos deu, através do seu sacrifício, ela é vida eterna. A vida que Jesus nos dá, a vida em Jesus e a vida de Jesus, ela é eterna. É isso que o mesmo João fala na sua primeira carta, em 1 João capítulo 5, versículo 11. João fala: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. E aqui eu queria falar com os irmãos a respeito daquilo que nós entendemos como o já e o ainda não. É um conceito teológico, sim, mas é como se algo já aconteceu, mas ainda não aconteceu plenamente. Para ficar bem claro para nós, sabe quando você acorda pela manhã, mas ainda não acordou? A gente até fala assim: acordei, mas não recomendo. Então, você já acordou, mas ainda não acordou plenamente, né? Para quem tem filho pequeno ainda, em horário, ou em idade escolar, somente os pequenininhos vão para a escola arrastado, né? Com a cama nas costas. É aquilo, já acordou, mas ainda não completamente. A vida eterna que João traz no seu evangelho é isso. A vida eterna, ela já existe e já está na minha vida e na sua vida, porque aceitamos Jesus, já, agora, mas ainda não de forma plena. Já, mas ainda não. O já, o aqui, agora, vivendo essa vida eterna, é que a nossa vida em Jesus, ela é plena, ela é abundante, ela é empoderada pelo Espírito Santo. Nós nos reunimos aqui, nós proclamamos a mensagem do Senhor, nós louvamos o seu nome, nós fazemos coisas que muitas vezes, após fazê-las, perguntamos: como é que eu fiz isso? Como é que eu consegui responder dessa forma? Como é que eu não mirei em determinada situação? Como eu consegui perdoar aquela pessoa depois de tudo que ele fez? Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela é empoderada pelo Espírito Santo. E por ela ser empoderada pelo Espírito Santo, ela já é uma vida eterna. Nós temos a semente da eternidade em nossos corações. Nós já vivemos essa vida eterna em nossos corações. Por isso que Jesus fala no versículo 54: todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ela é aqui, mas ainda não. Ainda não é o 100%, ainda não é a plenitude. Ela é apenas um vislumbre daquilo que nós vamos ter um dia, onde seremos transformados, onde, como diz o mesmo João lá em Apocalipse, viveremos em um mundo sem choro, sem dor, sem lágrimas.
E essa esperança não pode sair do nosso coração. Nós somos o povo da cruz, mas nós somos o povo da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus, ela nos dá a certeza de que um dia viveremos com Ele para sempre, eternamente, no novo céu e na nova terra. É por isso que ele fala no versículo 58, este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aqueles que se alimentam deste pão viverá para sempre. Jesus ele fala o seguinte: os antepassados comeram o maná. Pode avançar, Vanessa. Comeram o maná. E aqui eu quero fazer uma pausa, outra pausa. Eu não sei o quanto você está familiarizado com a linguagem bíblica a respeito do maná, mas o maná foi a comida que Deus deu para o povo que saiu do Egito. O povo de Deus ele ficou escravo no Egito por 400 anos. Depois eles foram libertos por Moisés. E lá no deserto, eles começaram a murmurar. Murmuração do povo de Deus só aconteceu lá no deserto, né? Eles começaram a murmurar de Moisés, e Deus falou para Moisés: Moisés, eles não estão murmurando de você, eles estão murmurando, reclamando de mim. Mas fica tranquilo, que eu vou fazer cair o pão do céu. E esse pão do céu que desce, ali o povo de Deus chama de maná. Isso se encontra lá no capítulo 16 do livro de Êxodo. Você pode conferir depois em casa. Mas Jesus fala o seguinte: eles comeram o maná e morreram. E eles morreram não porque eles não viveram eternamente, mas a ideia aqui de Jesus é falar o seguinte: aquela geração, primeira geração que comeu o maná, eles não conseguiram chegar em Canaã, na terra prometida, na terra que Deus tinha prometido para eles. Eles morreram. Aí Jesus fala: mas aquele que se alimenta deste pão, e deste pão ele está falando dele mesmo, Jesus, o pão da vida. Se aqueles que comeram o maná no deserto morreram, vocês que comerem deste pão, da minha carne, viverá para sempre. O maná celestial, a tradição rabínica vai dizer que os judeus esperavam por um novo maná, o novo maná celestial, que eles teriam vida eterna. Jesus está falando: esse maná celestial, esse pão que desceu do céu, que desce do céu, sou eu. E vocês, participando dessa vida que eu tenho para dar, vocês têm a vida eterna. A vida eterna. A geração do deserto não chegou à terra prometida, mas Jesus, que é o verdadeiro pão que desce do céu, nos leva para a vida eterna. Nos leva para a vida eterna. E essa esperança da ressurreição é a esperança que precisa nos acompanhar por onde quer que andarmos. Porque se aquele povo que estava no deserto recebeu o maná naquela época, nós que recebemos o maná celestial, o pão celestial que desce do céu, que é Jesus, nós temos a certeza que Jesus, Ele é a melhor companhia para os nossos desertos. Jesus Cristo, Ele é a melhor companhia para os nossos desertos, seja ele qual for. Deus, no Antigo Testamento, Ele caminhou com o seu povo como uma coluna de nuvem e como uma coluna de fogo. Mas João, no seu primeiro capítulo do Evangelho, ele fala que aquele que é a palavra, Ele se encarnou e Ele habitou entre nós. É um Deus que está presente, não mais como uma coluna de nuvem ou de fogo, mas através de Jesus Cristo em nossas vidas, pela ação do Espírito Santo. Por isso eu tenho 2 desafios para a minha vida e para a sua vida. O primeiro é: viva para além de você mesmo. Se a gente entende que a nossa vida, ela não se resume, não se limita às nossas necessidades, não se limita ao nosso trabalho, dinheiro, amores, prazeres,
Mas a nossa vida também, ela não se limita a nós mesmos. A nossa vida, a vida cristã, ela é uma vida comunitária. Jesus, quando nos ensina a orar, ele fala que o pão é nosso e o Pai é nosso. O Pai sendo nosso, meu e seu, o pão sendo nosso, meu e seu, a dor também é nossa, minha e sua. A dor do outro, ela não é apenas do outro, ela é minha também, ela é sua também. As necessidades do outro, elas se tornam dentro da comunidade do Cristo as nossas necessidades. Viva para além de você mesmo. A minha vida, a sua vida, não pode ser resumida apenas em nós mesmos. Mas além disso, restabeleça a comunhão com Cristo através do seu sacrifício. Eu sei que nós deixamos todas as vezes bem claro aqui que a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, que fazemos aqui mensalmente, ela é memorial. É uma ordenança que Jesus nos deixou, mas enfatizamos corretamente que o pão é pão, que o suco de uva é um suco de uva. Mas eu tenho a impressão que muitas vezes deixamos de lado a reflexão acerca daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Deixamos de lado de enxergar o que Jesus quis dizer com comer da sua carne e beber do seu sangue. Não que o pão se transforme na sua carne, não que o sangue, que o vinho se transforme, o suco de uva se transforme em seu sangue, mas entender que se estamos aqui vivos hoje, reunidos hoje, é porque alguém precisou entregar a sua vida por nós. O nosso relacionamento com Jesus, ele precisa ser sim baseado na morte de Jesus. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, 26, que lemos todas as vezes aqui. Porque sempre que comerem deste pão, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E anunciar aqui tem várias possibilidades de significados. Anunciar, proclamar, pregar, louvar, celebrar. Nós somos o povo da ressurreição e o povo da cruz. E eu não sei o que mais toca seu coração essa manhã, através daquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Se não conseguimos nos desvencilhar dos nossos afazeres, do que precisamos fazer, do que precisamos pagar, do que precisamos produzir, do que precisamos resolver, se a nossa vida ela está assim tão no automático, que para a gente viver é apenas acordar, pagar boletos, pagar contas, fazer ali o seu trabalho, chegar em casa, se for casado, dar um beijo na esposa, vai dormir, outro dia começa tudo de novo. E essa rotina, esse ciclo, ele é muito fácil de se desenvolver em nossas vidas. Mas a vida, ela não é isso. A vida é bonita. É bonita e é bonita. Mas talvez a sua dificuldade seja entender esse relacionamento com Jesus. De que esse relacionamento com Jesus, ele é permeado do seu sacrifício.